quando a gente pensa na natureza do Brasil, o Cerrado logo vem à cabeça, né? É um nome super familiar, uma das nossas grandes áreas naturais. Mas e se a forma como a gente entende o Cerrado, o jeito que a gente aprendeu a chamar ele, estiver cientificamente incorreta? Pois é, vamos mergulhar fundo nessa história. Para começar, já vamos direto ao ponto, com uma afirmação que pode soar até um pouco chocante. Ela vem de um artigo científico que é a base da nossa análise de hoje e diz, com todas as letras, o Cerrado não é um bioma. Calma, parece estranho, mas faz todo sentido. Vamos entender o porquê. Acontece que essa ideia do Cerrado ser um bioma único é, na verdade, um erro conceitual bem antigo e difundido. É algo tão comum, tão enraizado, que a gente vê isso sendo usado por todo mundo, até mesmo em documentos de órgãos do governo e de ONGs de meio ambiente. E a raiz de toda essa confusão está aqui. No Brasil, a palavra bioma meio que pegou um atalho. Ela passou a ser usada para falar sobre quais espécies de plantas existem num lugar. É um foco na lista de espécies, sabe? E essa visão, que é mais local, bate de frente com a definição científica que é usada no resto do mundo. Ok, então, para a gente corrigir esse erro, o primeiro passo é entender o que é um bioma de verdade. O que a ciência, em nível global, define como bioma. A definição oficial é bem clara. Um bioma é definido pela sua aparência, pela sua fisionomia e pelo jeito que a vegetação funciona. Não é sobre a lista de espécies específicas que vivem ali. Em outras palavras, o que importa é a cara da paisagem e como ela se comporta. Então, vamos resumir. Para ser um bioma, o que conta é a estrutura da vegetação, a aparência dela. É alto, é baixo, tem muita árvore, pouca, as folhas caem no inverno. Isso é o que define. E é por isso que é um conceito global, que permite comparar ecossistemas de continentes totalmente diferentes. E olha que exemplo perfeito. Uma savana aqui no Brasil e uma savana lá no Quênia. Elas não têm quase nenhuma espécie em comum. São plantas e animais completamente diferentes, mas a aparência, a arquitetura da paisagem é a mesma. Por isso, elas pertencem ao mesmíssimo bioma, o bioma savana. Entendeu a lógica? Beleza, agora vamos pegar essa definição certinha de bioma e aplicar ao nosso cerrado. E é exatamente aqui que a ideia de bioma único começa a fazer água. Por quê? Porque o cerrado não tem uma cara só, ele tem várias. O cerrado, na verdade, é um mosaico, um gradiente. Numa ponta, a gente tem o campo limpo, que é basicamente uma pastagem aberta. Aí, aos poucos, vão aparecendo árvores e arbustos, formando as savanas. E na outra ponta, a gente tem o cerradão, que é uma floresta densa. São paisagens visualmente muito, mas muito diferentes. Aí fica a pergunta, né? Se a regra para ser um bioma é ter uma aparência, uma fisionomia consistente, como é que a gente pode chamar de mesmo bioma um lugar que vai de um campo aberto até uma floresta fechada? Simplesmente não encaixa. E a resposta para essa pergunta nos leva a uma forma muito mais precisa de enxergar a coisa toda. O cerrado não é uma coisa só. Ele é um complexo de biomas. Exato. Dentro dessa grande área que a gente chama de cerrado, existem, na verdade, 3 biomas diferentes convivendo lado a lado. 3! E aqui a gente consegue ver a correspondência. Aquelas áreas abertas, o campo limpo, se encaixam perfeitamente no bioma de campo tropical. As formações do meio, que são a cara mais famosa do cerrado, são de fato o bioma savana. E o cerradão, aquela formação mais densa, é o bioma de floresta estacional. Nesse ponto, alguém pode estar pensando, tá, mas isso é só um detalhe técnico, uma coisa de cientista, não? E a resposta é, de jeito nenhum. Usar o termo certo aqui não é preciosismo, tem consequências muito reais, especialmente quando o assunto é conservação. E para mostrar como isso é sério, olha esse caso que aconteceu em São Paulo. Fizeram uma lei para proteger o cerrado. A intenção era ótima, mas, por causa desse erro de definição, a lei nasceu com uma falha gravíssima. Sabe o que aconteceu? A lei foi escrita pensando só nas áreas com árvores, nas savanas e no cerradão. E as formações de campo limpo simplesmente foram ignoradas. O resultado é que um bioma inteiro, o de campo tropical, ficou sem proteção legal nenhuma, totalmente vulnerável. Tudo por causa de um conceito errado. Então, para a gente não errar mais, cerrado, com C maiúsculo, se refere à região geográfica toda, o domínio. Cerrado, com C minúsculo, é o tipo de vegetação com toda a sua variedade. E cerrado sensu estricto é para falar daquela fisionomia específica de savana, a mais conhecida. E vale dizer que toda essa discussão, toda essa correção de rota foi muito bem organizada e defendida nesse artigo de 2011 do pesquisador Marco Antônio Batalha.
É um ótimo exemplo de como a ciência precisa e rigorosa é fundamental. E no fim, fica essa reflexão. Se as palavras que a gente usa para descrever a natureza estão erradas, como é que as nossas leis, as nossas ações para proteger essa mesma natureza podem funcionar direito? Fica bem claro que a precisão aqui não é um luxo, é uma ferramenta essencial.